Meu amigo, minha amiga, nós teremos muitas emoções daqui até o dia 4 de outubro, ou seja, há 59 dias na nossa contagem regressiva das nossas eleições presidenciais. Emoções que já estavam no nosso radar, mas mais do que as nossas emoções, existem muitas tensões, mas essas tensões estão ali nesse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Por que você acha que ninguém de expressão, nenhum partido que tem sempre uma proximidade com o poder ou quer ter proximidade com o poder, ninguém aceitou ficar na chapa de Flávio Bolsonaro? É porque, mais do que emoções, as tensões estariam presentes o tempo todo. Todos sabem que a qualquer instante pode surgir uma bomba e destruir, enfim, o futuro político de todas essas pessoas ou essas agremiações. Mas hoje Flávio Bolsonaro acabou anunciando quem será o seu vice na sua chapa. E aí ele anunciou uma coisa para um lado, cacarejou para o outro e acabou colocando um ovinho meio esquisito numa situação que ninguém estava esperando. Como diria o poeta Wally Salomão, de quem eu fui amigo, e que às vezes ligava para mim enganado, porque lá no telefone dele tinha um outro José, ele queria falar com outro José e acabava falando comigo, mas aí embalava na resenha, né? Ele era uma figura muito engraçada, muito bem-humorada, né? Um grande poeta, e ele dizia: José, tem gente que já nasce com aquele sotaque baiano, né? Já nasce predestinada com o nome. O nome já garante o produto, né? Ele falava. Porque realmente existem pessoas que têm um nome que a atividade dela na vida está conectada com o nome e algumas até provocam algumas chacotas, você já deve estar imaginando uma série desses nomes, né? Mas no caso do Flávio Bolsonaro, o personagem já garante o produto. O personagem já garante que ele terá problemas nas eleições e terá muitas tensões. De quem é que eu estou falando? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Hoje teve o presidente Lula também no podcast. Tem muita coisa, tem conflitos internacionais, coisas estão acontecendo fora do nosso país e eu vou abordá-las aqui com vocês. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário, porque você já sabe que essas práticas ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Não é à toa que a gente está crescendo sempre, graças ao seu envolvimento. E sempre olhe o primeiro comentário, porque tem links muito importantes e, principalmente, links para você atuar efetivamente na nossa jornada, no nosso combate, para você colocar esse que vos fala junto com outras pessoas muito importantes no Congresso Nacional, para a gente aumentar ainda os avanços aqui no nosso país e cada vez mais empurrar para o lixo da história esses personagens tão peçonhentos da extrema-direita, além de cobrar às autoridades que funcionem, né? Para colocar muitas coisas a limpo aqui no nosso país. Bom, então você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aos temas. Começando aqui com essa abordagem aqui do Estadão. Flávio radicaliza no vice e deixa mulheres em segundo plano. É porque se vê que o Flávio Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande com mulher ou com mulheres. Aliás, esse é um problema no bolsonarismo que a todo instante fica muito evidenciado. Eles ficam atrás de uma mulher aqui, outra aqui, para ver se dá algum tipo de respaldo, né? Mas eles acabam sempre fazendo muitas trapalhadas, porque as mulheres que estão ali no bolsonarismo acabam tendo comportamentos muito anti-mulheres, anti-femininos ou antifeministas. E aí fica uma coisa muito complicada. Então, essas mulheres, em geral, não são empoderadas nessa estrutura de poder dessa mente bolsonarista. Então, eles estavam querendo remediar um pouco a rejeição que as mulheres têm, as pesquisas mostram isso, a figura de Flávio Bolsonaro, colocando um personagem ali, uma personagem que pudesse dar um verniz, enfim. Se sonhou muito que Michele Bolsonaro poderia ser a vice de Flávio Bolsonaro. Mas Michele conhece Flávio Bolsonaro. E conhecendo Flávio Bolsonaro, jamais aceitaria ser sócia da criatura. Aliás, foi do gabinete de Flávio Bolsonaro que saíam os chequinhos do Queiroz para a conta da senhora Michele Bolsonaro. É engraçado essa gente vir cobrar honestidades, né? Nós tivemos esse caso aí do ex-assessor do presidente Lula, o Marco Aurélio Marcola, que nós comentamos aqui, né? Já tinha que ter pedido boné logo de cara quando essa história dele ter apanhado um empréstimo veio à tona. E outra coisa, nem na campanha do presidente Lula, porque ele se converteu num personagem tóxico. Cometeu uma burrice gigantesca, isso para dizer o mínimo, né? Enfim, esperamos aí que essa história seja aplacada, que não dê que a extrema-direita não consiga reverberar mais essa atrapalhada do tal Marcola, né?
Flávio Bolsonaro anuncia deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele. Bom, para quem estava esperando uma miss, né, uma mulher, alguém com esse perfil feminino, né, para trazer as mulheres, ó, colocar o senhor Alfredo Gaspar não parece ter sido uma coisa muito inteligente, porque ele tem algumas capivaras muito esquisitas, né, atrás dele. Vice de Flávio Bolsonaro é investigado sob suspeita de estupro de vulnerável e desvio de 6 milhões em emendas. Gente, o Flávio Bolsonaro, ele não consegue se aproximar de ninguém que tenha, assim, 100% de decência. É um negócio impressionante. É uma coisa já meio que do DNA, né? É como o bandido. O bandido só se relaciona com o bandido. O gangster só se relaciona com outro gangster. E o gangster com o bandido e por aí. Só se relacionam entre si. Então, encontrar um frade franciscano no meio dessa turma aí é muito difícil, né? Diria até impossível, a não ser que o frade franciscano, o padre, esteja querendo fazer um exorcismo para tirar os capetas da corrupção da alma dessas criaturas, do corpo dessas criaturas. Então tem essa coisa aí que vai pegar no seu Gaspar. Boulos, ele fez um vídeo antes de surgir essa história do senhor Gaspar. E olha, duas histórias, né, gente? Corrupção e orçamento secreto, e essa história envolvendo aí abuso de menores. Né? Um negócio muito cabeludo. Isso está em curso, tá? Está lá no Supremo Tribunal Federal. Imaginem só a atenção, gente, de pipocar uma história dessa, cabeluda a qualquer instante, de aparecer a vítima, aos parentes da vítima, porque isso aí começou a ser fermentado. Quem fez a denúncia, ou as pessoas que fizeram a denúncia contra esse Gaspar, foi a senadora Soraya Tronic e Lindbergh Farias. Mas mandaram em cima da criatura um míssil que está lá na Procuradoria-Geral da República. Bom, então o Flávio Bolsonaro vai ter que explicar essa história na campanha dele, né? O Boulos disse o seguinte sobre as escolhas e o dedo podre do clã Bolsonaro. Vamos pegar aqui. Já vi muita gente dizer que tem dedo podre para relacionamento. Agora, dedo podre para amizade, ninguém nunca... Brasil supera o Flávio Bolsonaro. É um amigo bandido atrás do outro. Agora surgiu mais um. Mas vamos começar pelo mais famoso. Fabrício Queiroz era o amigão do Flávio, que pagava as contas pessoais dele em dinheiro vivo que vinha do esquema da rachadinha. Tinha também, lá de trás, o Adriano da Nóbrega, amigo do Flávio, ex-capitão, chefe de milícia do escritório do crime no Rio de Janeiro. Aquele que foi acusado do assassinato da Marielle Franco. O Flávio Bolsonaro empregava no gabinete dele a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. Homenageou ele várias vezes. Mas quando o Adriano da Nóbrega virou foragido, preso e virou pública a história dele de miliciano, Flávio disse: quem não tem um amigo que foi pro lado errado? Que era chefe de milícia, Flávio. Temos também que contar daquele amigão para emprestar um dinheirinho, para fazer um filme, umas coisinhas. No caso do Flávio, é mais que um amigo. É um irmão e não é um dinheirinho. Era 140 milhões de reais. Mas bastou a coisa virar público que de irmão o Forcaro virou um conhecido distante. Agora, gente, é a vez do Willer Tomás. O Flávio tirou foto com ele, viajou junto com ele, já chamou ele publicamente numa audiência do Senado de meu amigo, e agora o Willer Tomás é alvo da Polícia Federal na roubalheira do INSS. Precisa ver até quanto tempo essa amizade vai durar. Mas olhando tanta amizade boa do Flávio Bolsonaro, fica a dúvida que é só o dedo podre ou se tem muito mais coisa podre nessa história. Já vi... Boulos, se colocar um rastreamento maior aí, a coisa fica muito mais complicada, né? Olha só, o advogado do amigão, né, do Flávio Bolsonaro, ele sofreu uma batida ontem, gente. Esse advogado que transporta, né, o Flávio Bolsonaro de jatinho para cima e para baixo. Advogado com jatinho já é um negócio muito sui generis aqui no Brasil, né? Aliás, é sui generis em qualquer lugar no mundo, né? Ter o advogado sair de helicóptero, jatinho, um troço meio esquisitão, né? Mas essa figura tinha uma máquina de contar dinheiro dentro do escritório de advocacia com a montanha de grana por lá. Você sabe como é que é, né? O pessoal do Bolsonaro, eles gostam muito de ficar longe de banco, então eles gostam muito de dinheiro vivo. Então a matéria foi essa aqui da CNN. Vamos ver se dá para pegar aqui. Nada menos do que uma máquina de contar dinheiro durante a nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais em benefícios do INSS. A máquina conta até 1.200 notas por minuto, né? É um negócio impressionante, né? Pois bem, então, imagine a tensão no ar lá na campanha de Flávio Bolsonaro a partir de hoje. Essa história aí do Gaspar, isso aí vai começar a ser remexido agora, tá? O nome já garante o produto. O Gaspar não é o Gasparzinho, fantasminha, camarada, não, né?
De camarada não tem nada. O presidente Lula hoje deu uma entrevista para o Meteoro, meus amigos lá do Meteoro, dos 3 elementos. Tem uma coisa muito interessante, né? Primeiro, o presidente Lula começou finalmente a frequentar canais progressistas. Isso que eu tenho defendido aqui desde o primeiro dia, vocês que acompanham aqui sabem disso. Eu estou na fila aqui também para conversar com o presidente da República. Vamos ver se eu que tenho batalhado tanto, se a minha senha uma hora vai chegar aí. Mas não importa também, porque o importante é o presidente estar se relacionando, estar falando, estar escutando o que as pessoas têm a dizer e estar ali pautando algumas coisas da imprensa. Então hoje teve essa entrevista, né, e ele acabou soltando algumas coisas ali. Lula classifica como irresponsável a decisão dos Estados Unidos de revogar visto da embaixadora do Brasil. Gente, os Estados Unidos, o governo Trump, eles estão interferindo na nossa soberania interna já, descaradamente. O cidadão que eles querem colocar como embaixador deles aqui no Brasil, o cara não tem formação em diplomacia, o cara não manja nada de relações exteriores, o cara é uma figura de extrema-direita, advogado de extrema-direita, que viria para cá ocupar o espaço na embaixada. Os Estados Unidos não cumpriram os protocolos que estão ali no Tratado de Viena, não fizeram absolutamente nada, tratando o Brasil como um lixão mesmo, como uma porcaria, né? E isso tudo, gente, vem na esteira de vários atos que estão sendo realizados para criar atritos com o Brasil, isso vindo pela Argentina também, de Javier Milei, com os bolsonaros aqui, para criar uma tensão muito grande no processo eleitoral. Por isso, gente, que eu sempre defendi lá de trás, desde muito tempo, que nós deveríamos ter elementos profiláticos, né? A gente tem que ter prevenções, e as prevenções sempre se dão pela informação maciça, todo dia falando, todo dia comunicando, todo dia informando, porque isso prepara espíritos para que as mentiras não fiquem disseminadas. Bom, está se tentando agora enfrentar essa situação, eu espero que funcione muito melhor, né? O Lula está vindo para as redes. Lá na Argentina está acontecendo o seguinte, o Javier Milei, que está criando atritos com o Brasil, admite aumento da pobreza na Argentina. A foto é horrível. Pois é, né? A ficha está caindo para os argentinos, né? Não vai dar para esconder a crise social que se abateu sobre lá, mas que é uma espécie de inspiração para a extrema-direita aqui no Brasil, inspiração de Flávio Bolsonaro. Ou seja, detonar pobre, detonar o povo brasileiro, entregar o nosso país para tudo quanto é grupo. Investidores processam o Milei por corrupção milionária com criptomoedas. Então, na esfera criminal, muitas pessoas não conseguiram provar que foram lesadas porque mexendo com criptomoeda, né? Enfim. Mas na esfera civil, 30 grupos, 30 pessoas entraram com ações civis pedindo reparação ao estelionatário, ao vigarista Javier Milei, porque essas pessoas botaram muita grana e se ferraram. A relação Brasil e Argentina está muito corroída, porque esse psicopata veio aqui xingar o presidente da República. E isso lá na Argentina está gerando muito debate também. Nesse canal C5N teve uma reflexão muito interessante do âncora aqui, quando se quis mostrar lá as agressões que Milei fez contra Lula. Olha o que aconteceu. Y evidentemente esto es lo que termina desencadenando la situación que vos comentabas recién. Si te parece, escuchamos lo que dijo. No, yo te diría que... Aí ele fala assim, ó, gente, nós vamos mostrar então o que o Milei disse contra o Lula. Aí o apresentador ele interrompe e fala, não, peraí. No, ¿sabes por qué? Por respeto, no por vos, por respeto al presidente Lula, no, por respeto a un presidente y al hermano, no vamos a permitir nosotros seguir escuchando las barbaridades del presidente. Esto está logrando Milei, ¿no? Esto tiene que ver el macrimileísmo, nos está aislando del mundo. Olha, muito obrigado pela consideração, pelo respeito. Nós não devemos confundir o povo argentino na sua totalidade com esse psicopata que está alojado lá na Casa Rosada, né? Então, olha, muitos argentinos estão percebendo o que está acontecendo. Eu conversei com vocês mais cedo sobre esses psicopatas aqui dentro do nosso país que estão voltando a requentar a coisa da pandemia, dizendo, olha, que nós erramos, não tinha que fazer isolamento nenhum, máscara, vacina, enfim. E apoiados ali por essa criatura demoníaca, né? O que você já sabe quem é. Esse aqui foi a figura que ele se inspirou, um falsário nos Estados Unidos, que disse que a vacina ela provoca muito mais males do que a própria pandemia. Dá para acreditar?
que a vacina era muito mais perigosa do que o próprio vírus. Então é essa figura que inspira aí o senhor Malafaia, né? O senhor Mala. Bom, e para você que está sempre aqui no nosso portal, eu não posso deixar de dar um grande abraço que você colocou a nossa pré-campanha como a mais envolvida, a mais engajada no estado do Rio de Janeiro e que mais está arrecadando. Portanto, gente, olha que legal. Cada pessoa que vem para cá, cada pessoa nova, por menor que seja a doação, vocês estão ajudando a gente a enfrentar coisas muito pesadas. Enfim, o quantitativo nosso é muito pequeno diante da montanha que tem pela frente aí de pessoas que estão estruturando outras campanhas. Mas o que nós temos aqui, com a participação de vocês, vai dar para fazer um barulho muito legal. Isso eu garanto a você, meu amigo e minha amiga. Olha, daqui a pouquinho eu estarei lá no Breno Altman, nesse dia 5 de agosto, às 19 horas. Se você puder dar um pulinho lá, vou colocar o link no primeiro comentário aqui, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau!